maior consequência do vício em jogos de azar é a destruição do patrimônio material da pessoa. A pessoa não consegue mais ter estabilidade financeira. Ela gasta tudo o que tem e o que não tem. E hoje, no mundo inteiro, tem várias pessoas nas prisões cumprindo pena por roubo, porque roubaram para jogar. Então é um vício muito perigoso jogar. Porque se a pessoa não tiver dinheiro, ele é capaz de qualquer coisa. Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane. Eu sou psicóloga social, nesse canal a gente só fala sobre psicologia. Mas falamos outras coisas também, naturopatia, né? Tenho formação em naturopatia. E nosso tópico de hoje ainda é da série Vícios. Há 15 anos atrás, ou um pouquinho mais, 18 anos, 15 anos atrás, jamais um psiquiatra diria que uma pessoa era viciada em jogos de azar. Eles davam uma classificação de compulsão. Inclusive, estava no manual de diagnóstico, né, como compulsão. Mas, em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria classificava o vício em jogos de azar como um transtorno de controle, ou transtorno de controle impulsivo. Mas hoje, a última revisão que teve, a última estatística do Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, a última edição, jogos de azar é considerado vício. Isso reflete uma nova compreensão, novos estudos a respeito desse assunto. Porque é o seguinte, gente, a mesma área do cérebro que te dá prazer, de felicidade, o prazer das coisas boas, que faz você feliz, você ficar eufórico, você ficar animado ou animada, é a mesma área que te dá prazer das coisas ruins, como droga, que é chamado pela medicina como a área de recompensa, né? A gente faz aquilo, a gente sente prazer. Então, o vício, você pode se viciar em qualquer coisa. Os japoneses têm o maior problema com o trabalho, porque a maioria dos japoneses são viciados em trabalhos. Eu já falei em outro vídeo que até, às vezes, eles morrem trabalhando lá nas fábricas, nas coisas, porque eles trabalham tanto que o coração não suporta, porque eles ficam muitas horas sem dormir, e eles morrem, eles têm uma parada cardíaca e morrem. Isso é considerado um vício lá no Japão, e as pessoas são tratadas por isso, tratadas com psiquiatra por esse tipo de vício em trabalho. Então, a medicina hoje descobriu que a pessoa pode se viciar em qualquer coisa. Então, a pessoa precisa ter controle. Por quê? Porque houve uma modificação no cérebro devido às substâncias que são colocadas nos alimentos. E todo o alimento vai para a corrente sanguínea. E todas as partes do nosso corpo têm vasos, microvasos, e que essas substâncias viajam pelo nosso corpo todo, inclusive pelo cérebro. E aí é onde houve uma transformação física do cérebro humano, que hoje se vicia em qualquer coisa. E uma das coisas que prejudica a pessoa, que faz com que a pessoa se vicie em várias coisas, é açúcar branco. O açúcar branco é um veneno. Um dia eu falo sobre isso, mas vamos continuar aqui com os jogos de azar. Os neurocientistas, os psicólogos,
e os psiquiatras fizeram vários e vários estudos a respeito dos viciados, das pessoas que se viciam em jogos. Também os estudiosos de genética também já estão estudando sobre esse tipo de vício por causa da modificação que acontece no cérebro quando as pessoas são viciadas em jogos de azar. Ser viciado em jogos de azar é tão difícil e às vezes é mais difícil de se tratar do que se tratar uma droga, como álcool, como cocaína, como heroína, como maconha e como outras drogas. Às vezes, porque é o seguinte, a maioria das drogas elas são ilegais. Então, para a pessoa adquirir aquilo, a pessoa está cometendo um crime, mesmo que seja para o uso, ele é um infrator, ele está cometendo um crime. Então, ele tem medo, alguns têm medo de ser descoberto, de ser pego e as consequências da lei sobre isso. Mas os jogos de azar hoje, a pessoa não precisa sair de dentro de casa. Ela pode, se ela tiver acesso a um telefone e a internet, pronto, o cassino vem dentro da casa dela. Então é difícil controlar. Porque apesar de em alguns países jogos de azar ser crime, nos países mais civilizados não é. Aqui na Inglaterra, em cada esquina tem um cassino. Qualquer casa, você faz loteria, compra raspadinha, então é fácil. E eu já vi, né, pessoas idosas jogando ali. Quando eu estava estudando psicologia, eu entrava de tudo quanto era canto, para ver as coisas, eu ficava observando as pessoas. E eu já entrei nesses lugares, porque é público, a porta está aberta, qualquer pessoa pode entrar. E você via ali pessoas velhinhos, aposentados, pagando com cartão de crédito do seu salário, da sua aposentadoria, pagando jogos de azar. Então, é um dos vícios mais difíceis de ser tratado. Porque o viciado ele pode jogar de dentro de casa, assim como os jogos game, né? Que as crianças... Aqui na Inglaterra agora foi aberto, o sistema de saúde público já autorizou o tratamento de crianças com 12 anos viciado em videogame, para tratamento. Para você ver como a coisa tá fora de controle, esse negócio de vício. Então, os jogos de azar, o cassino vem dentro da sua casa e fica difícil de tratar. Basta a pessoa ter um telefone, acesso à internet e um cartão de crédito. Só isso. Ou um cartão de débito. Só precisa ter isso para se viciar e jogar todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. A pessoa, quando ele passa a ser um viciado, ele não se conforma mais de jogar. Ele joga o máximo que ele puder. E aí começa a chegar a um ponto que ele vai começar a destruir o próprio patrimônio que ele tem. Ele vai começar a vender os objetos de valores que ele tem em casa. E alguns, nos Estados Unidos já foi comprovado, aqui eu não sei, mas nos Estados Unidos já foi comprovado, várias e várias pessoas são presas diariamente por roubo. Rouba os próprios amigos e os familiares para ir jogar. É uma situação assim difícil de se controlar. É o vício em jogos e vício em internet. Porque o vício vem dentro da casa da pessoa. Enquanto que essas outras drogas, a pessoa tem que ir procurar. E como essas outras drogas, elas são ilegais, a pessoa tem receio de ser descoberto e sofrer as punições e as consequências da lei. Mas jogos de azar, games e internet e pornografia vem dentro da casa da pessoa. A pessoa se vicia dentro de casa.
no ambiente doméstico. Então, são os vícios hoje que a psicologia considera como vícios domésticos. Porque os jogos, essas drogas chamadas jogos, vêm dentro da casa da pessoa. Ela não precisa sair para procurar. Então, é muito difícil tratar, controlar. E os jogos de azar, videogame e internet e pornografia, só se descobre que uma pessoa está viciada quando chega a essas consequências que eu falei. Né? A pornografia, a pessoa atacar alguém ou começar a ter problemas físicos. Os outros, né, jogos, ele pode roubar a família ou vender algo de valor que tem em casa, ou roubar algum amigo, né? Abrir a carteira de um amigo, tirar dinheiro, qualquer coisa, para jogar. Porque ele vai destruindo. Enquanto ele tiver dinheiro, se ele é viciado, enquanto ele tiver dinheiro... Esse negócio de jogos de azar, de viciados em jogos de azar, é tão sério, mas é tão sério isso, que nos Estados Unidos agora, os cassinos fizeram um acordo com o governo, que quando eles percebem que a pessoa está passando do limite, eles ligam lá para um órgão do governo, um órgão de psicologia e de psiquiatria, e o órgão vai lá resgatar a pessoa. Olha só. E o cassino aquela pessoa não pode mais jogar, o cassino bloqueia ele ali. Para você ver o ponto que chegou essa situação de ser viciado em jogos. Uma coisa séria. Os jogos de azar, ele interfere na vida social da pessoa, na vida pessoal e no trabalho. Chega a um ponto que a pessoa deixa de ir trabalhar para poder ficar jogando. Porque eles criam a ilusão. Quando eles ganham uma vez, normalmente quando a pessoa joga a primeira vez, a pessoa ganha. Porque isso faz parte de uma estratégia dos cassinos, que eles sabem que a pessoa está ali pela primeira vez. Ele conhece a forma como a pessoa joga, ele sabe que a pessoa é calouro ali naquele assunto, que a pessoa não entende daquele assunto. E eles deixam a pessoa ganhar para criar uma ilusão. E aí a pessoa não para mais, a pessoa acha que toda vez que ele for ali jogar, ele vai ganhar. É complicado, né? O sistema de recompensa do cérebro liga várias regiões do cérebro, como memória, movimento, prazer. Tudo isso, esse sistema de recompensa que os cientistas chamam de sistema límbico, ele integra toda essa rede aí. É um sistema cerebral muito complexo, porque ele ativa várias áreas do corpo quando a pessoa, várias áreas do cérebro e do corpo quando a pessoa sente prazer. Então a pessoa volta para praticar aquele ato, para se alimentar daquele vício, porque aquele vício faz ele se sentir bem. Então ele volta a praticar, e toda vez que ele começa a ficar triste, depressivo, angustiado, tudo, aí ele vai lá, a mente lembra ele o jogo e ele vai lá jogar para ele se sentir bem e sentir prazer. Sendo que aquilo vai trazer mais consequências ainda para a vida dele, porque aquele prazer é temporário. Aí depois ele vai querer jogar mais, jogar mais, jogar mais, jogar mais, que chega a um ponto que ele não se importa se perde ou ganha, ele só quer jogar. O sistema de recompensa é ativado, ele joga 10 vezes mais dopamina do que um prazer normal, como comer, como fazer sexo, como beijar, como abraçar. Essas coisas que nos dá prazer. A dopamina é ativada e a substância é renovada. Porém, quando a pessoa é viciado, esse sistema joga 10 vezes mais dopamina no cérebro. E aí a pessoa fica eufórico. E a pessoa quer sentir essa euforia sempre. E é aí
onde acontece o vício, porque o cérebro se adapta a essa quantidade de dopamina e ele produz menos molécula, e as consequências disso é dependência e tolerância. E eles precisam cada vez mais jogar, porque aquilo alimenta o cérebro de dopamina. É a mesma coisa de jogar. O que acontece no cérebro de um jogador viciado é a mesma coisa que acontece em um viciado de cocaína, de heroína, de maconha, de qualquer outra droga, de álcool, de tudo. Quando a pessoa que é viciada em jogos, ele tem abstinência, ou seja, ele para de jogar, ele se triste, irritado, ele sente como se ele estivesse doente, ele fica pálido, às vezes ele tem tremores, porque o cérebro passou a ser alimentado por uma dose muito alta de dopamina. Então, quando o cérebro não recebe aquela dose alta de dopamina, a pessoa tem um efeito físico e começa a tremer. Então, os viciados em jogos, eles passam por isso. Eles sentem depressão, tristeza, angústia, tremores no corpo quando eles deixam de jogar. Porque o cérebro ficou privado da dopamina por um tempo. Por isso que eles voltam a jogar. Por outro lado, esse mesmo sistema, ele ajuda a pessoa a controlar os seus impulsos. Então, se a pessoa tiver um pouco como se diz, de controle, né, quiser realmente deixar esse vício, ele pode controlar, porque é a mesma área do vício, é a mesma área de controle. O córtex pré-frontal, ele ajuda as pessoas a controlarem esse impulso. Então, quanto mais uma pessoa joga, mais fica difícil dele parar de jogar. E essas pessoas que são viciados em jogos, tanto faz ser game como jogos de azar, como compras pela internet, qualquer esses tipos de vício que tem acesso, que chama vícios domésticos, quanto mais eles praticam isso, mais é difícil eles pararem. E uma coisa que os cientistas descobriram é que as pessoas que são viciadas em droga e as pessoas que são viciadas em jogos de azar ou de outro tipo de jogos, elas têm a mesma disposição genética cerebral dos viciados em droga. Então, existem pessoas que podem jogar e nunca vai ficar viciado. E existem pessoas que têm uma predisposição genética ao vício. Então, ele joga uma vez, ele já vai ficar viciado. É a mesma coisa, ele cheira a cocaína uma vez, ele vai ficar viciado. Crack ou qualquer outra coisa. Então, o vício, existe essa área do cérebro chamada área de recompensa, sistema de recompensa ou sistema límbico, como é chamado na área médica, que é responsável por deixar a pessoa viciada, por causa da quantidade da dopamina que dobra e a pessoa sente prazer. Então, quanto mais depressivo for a pessoa, quanto mais a pessoa for tímido, aquelas pessoas introvertidas, mais essas pessoas eles podem se viciar em qualquer tipo de droga, porque jogo é droga também. Nos Estados Unidos existe 2 milhões de pessoas viciadas em jogos de azar. Desses 2 milhões de pessoas, 7% dessas pessoas sofrem de mal de Parkinson. Então, pessoas com mal de Parkinson, eles têm uma necessidade de jogar e eles ficam viciados porque eles sentem uma recompensa. É como se eles melhorassem dos sintomas do mal enquanto eles estão jogando. Olha só o que o vício faz no cérebro da pessoa. Então, os sintomas do mal de Parkinson, para aquelas pessoas que sofrem dessa doença, eles se sentem melhores, se sentem bem quando eles estão jogando. Então, esse estudo ainda continua, mas ele começou em 2012, por causa dessa associação da doença com o vício em jogos de azar.
É uma coisa de louco esse negócio de vício, viu? É um negócio impressionante. O tratamento para jogos de azar ele é igual ao tratamento para qualquer droga. A pessoa tem que fazer terapia do comportamento cognitivo. Quando o caso é muito grave, para poder controlar, diminuir a quantidade de dopamina do cérebro e controlar esse impulso da pessoa jogar, essa compulsão, eles precisam às vezes tomar remédio. Então o tratamento não é diferente de qualquer outra droga, é igual. Se você gosta muito de jogos, de videogame, tenha cuidado. Você vê que alguma coisa está saindo do seu controle, você não sente mais vontade de vida social, você não sente mais vontade de namorar, você não sente mais vontade de comer. Porque uma das coisas que os viciados em jogos, dos prejuízos é a desnutrição. A pessoa fica sem vontade de se alimentar. E come bobagem, fica comendo bobagem e ele chega à desnutrição. E fica, quando a pessoa está desnutrida, a pessoa fica acessível a vários tipos de infecção e de outras doenças. Beijo no coração, fica com Deus. Gratidão. Bye.